aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Podemos também compartilhar a visão do ministério, expressarmos um pouquinho da dimensão do chamado que o nosso Deus nos deu e o privilégio que temos de poder abençoar a vida de muitas vidas com o nosso serviço, o serviço cristão. Podermos comunicar o Evangelho de forma muito prática. No trabalho com os diáconos que eu tenho feito no Sino Taguatinga, eu tenho dito isso. O diácono é privilegiado, porque ele não tem como fazer diferente. É pregar a palavra de Deus de forma prática, com obras, demonstrando, com ações muito objetivas, muito específicas. Então, o meu chamado é diaconal, eu estou pastor, mas eu sou o diácono. É uma bênção podermos responder ao grande amor de Deus com ações práticas, com uma maneira mais específica de evangelizar. A Casa Manaim, eu tenho dito que é um braço de evangelização especializado da igreja. É um objetivo bem direcionado, atendemos famílias em circunstâncias bem específicas e isso é interessante, tem nos proporcionado experiências assim que nós não imaginávamos, como é a fé, né? Nós exercemos fé objetando aquilo que nós não vemos, na expectativa de ver o que nós ainda não vemos. Então, é uma bênção podermos praticar Hebreus 11:1. Esse primeiro momento, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Em seguida, nós vamos compartilhar sobre a Casa Manaim. Então, eu queria convidar a igreja para lermos 2 versos da palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler apenas 2 versos, versos 22 e 23. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga bem baixinho assim, misericórdia. Vamos ter misericórdia de quem precisa de misericórdia. Evangelho de Mateus 14, 22 e 23. Nós vamos ler, então, a palavra do Senhor que diz. Eu vou ler uma vez, depois todos repetirão esses 2 versos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, em caindo a tarde, lá estava ele só. Todos vocês, 1, 2, 3. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai celestial, Deus de amor, poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai, pela grande obra do Senhor a nosso favor lá na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, pelo exemplo que o Senhor deixou, pela direção que o Senhor nos deu. E nós, ó Pai, reconhecemos que a nossa vida foi impactada pelo poder da Tua grande obra. A palavra do Senhor tem feito com que nós saiamos do lugar comum e tomemos posição diante do Senhor e diante dos homens. Assim sendo, nós, nesta noite, estamos reunidos para glorificar o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, para apresentarmos diante do Senhor a nossa gratidão, os nossos pedidos, nossas necessidades. E agora, ó Pai, que a Tua palavra é lida e vamos refletir
na mensagem do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos ajudando de forma específica, interpretando a mensagem segundo a necessidade de cada um, e que então possamos desfrutar da grande bênção de sermos visitados pela Tua presença, pelo desejo do Senhor de nos fazer mais gente, de nos chamar para perto de Ti mesmo. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Jesus sobe ao monte sozinho para orar. Eu entendo que a oração é um dos maiores instrumentos de aproximação do homem a Deus. É um instrumento de crescimento espiritual. O desenvolvimento da nossa fé passa por essa prática. E é um instrumento de experiências assim bem diversas. No entanto, a palavra de Deus dá um norte, dá uma perspectiva com relação a desfrutarmos desta ferramenta da nossa comunhão com Deus. Há um perigo. Pessoas que inadvertidamente usam a oração para fugir da responsabilidade e experimentam perigosamente um processo de alienação. Passei por uma experiência recente na comunidade Manaim, onde nós tínhamos um aluno que pensávamos que ele era bastante crente e não queria fazer as tarefas em alguns momentos, mas queria estar no cantinho lá, estudando a Bíblia e orando. Pastor, eu quero estar em comunhão com Deus, eu quero experimentar o máximo possível enquanto eu estiver aqui dentro, que eu sei que quando eu chegar lá fora não vou ter tanta oportunidade. Então ele começou a desenvolver um raciocínio bastante assim confuso, me deixou um pouco preocupado, tentei orientá-lo, mas lamentavelmente, depois de completar até o programa básico de 6 meses, mesmo com essa prática, ele saiu em pouco tempo, estava em dificuldades, e há um grupo da nossa igreja, do Plano Piloto, acompanhando, ele está preso por algumas razões assim bastante complicadas. Então, nós precisamos entender que Deus requer de nós não exclusividade, mas prioridade. É importante que nós entendamos o lugar da oração na nossa vida diária, no nosso dia a dia, na nossa agenda. Quando o Senhor Jesus vai para o monte orar sozinho, ele busca compreender a dimensão da sua missão aqui na face da terra. Deus vai revelando a ele, vai dando a ele condição de entender o seu tempo, de experimentar a sua humanidade, muito embora sendo Deus, ele estava bastante aflito, bastante angustiado com tudo que ele via, com a contemplação da realidade à sua volta. Jesus vai orar sozinho. Participei, no início da minha vida adulta, na Federação de Jovens em Taguatinga. Era um dos líderes, junto com outros vários irmãos. E 2 acampamentos para mim foram marcantes. O primeiro deles, nós organizamos um espaço, uma barraca, numa chácara na direção de Braslândia, onde nós chamamos aquele lugar de pulmão de oração. A cada meia hora, revezavam os jovens e, durante todo o acampamento, esses jovens estavam ali a sós com Deus em momento de oração. Foi um dos melhores acampamentos que eu participei até hoje, onde nós vimos poderosamente a graça de Deus sendo manifestada, uma alegria assim, distinta de todos os outros acampamentos, onde tem jovem, tem movimento, tem esporte, tem tudo de bom, a turma está sempre alegre, conversando, brincando, mas essa alegria nós podemos perceber que era diferente. Um outro acampamento, eu creio que 1 ano depois, nós fizemos o mesmo, só que a barraca chamou A Sós com Deus, onde todos que estavam acampados, cerca de 150 jovens, precisavam ter o seu momento ali com Deus. Seguindo esse exemplo de Jesus, nós estamos num texto de Mateus 14, e o Evangelho de Mateus é bastante dinâmico. Ele inicia com a narrativa do nascimento de Jesus,
Logo em seguida, a família de Jesus tem que ir com ele para o Egito. Lá o anjo visita José e ele tem que retornar, chega em Nazaré e, como que saltando um pedaço da história, Mateus começa a mostrar o momento do batismo de Jesus, em seguida a sua tentação no deserto, e eu creio que, se pudéssemos resumir a vida de Jesus em 3 características, nós destacaríamos primeiro que era um homem de oração. Ele priorizava isso na vida dele. Segundo, que o ensino dele era impactante, era diferenciado. E terceiro, os milagres, onde havia a manifestação do poder de Deus na vida do Deus homem, de Jesus encarnado. Essas características são muito evidentes em todo o Evangelho. E nesse texto que nós lemos, Jesus vai logo em seguida a esse momento de oração fazer a sua caminhada sobre o mar de uma forma também poderosa. Pensando em estar a sós com Deus, no poder da oração, tem uma frase que diz assim: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, muita oração. Então, eu penso que na caminhada de um cristão, os momentos em que ele mais busca a Deus em oração é o momento que ele mais experimenta a superação na sua caminhada cristã, nas suas dificuldades pessoais, e a oração, então, é uma mola propulsora na vida do homem. Se pudéssemos colocar a oração aqui na nossa mão, eu diria que nós temos, em primeiro lugar, uma oração de gratidão. Uma parte da oração precisa ser gratidão. Segundo, louvor, adoração, é um momento de intimidade com o Pai. Terceiro, intercessão, quando você ora, apresenta uma outra pessoa diante de Deus e você intercede por ela. Quarto lugar, confissão. E quinto lugar, petição, quando você apresenta os seus pedidos a Deus. Queria que a igreja, então, repetisse. Número 1, gratidão. Eu vou falar a palavra e você vai repetir. Gratidão. Gratidão. Louvor. Louvor. Adoração também. Adoração. Intercessão. Intercessão. Confissão. Confissão. E petição. Na nossa caminhada de oração, é verdade que passamos, de certa forma, no início, por algum momento assim, em que você separa um certo tempo para orar, na metade já acabaram os assuntos. Então, essa divisão aqui facilita para você desenvolver, experimentar a sua vida de oração. E um aspecto interessante que eu gostaria de destacar é que, através da oração, nós temos a oportunidade de desenvolver uma linguagem que nos eleva a Deus. Como cidadãos, lidando com a língua portuguesa, nós temos talvez alguma dificuldade, mas quando nós abrimos a nossa mente, a nossa experiência de vida para palavras novas, nós temos um crescimento espetacular. E na vida de oração também é assim. Eu fiz a minha profissão de fé no dia 27 de março de 1979, reverendo Carlos Fernandes Arantes, na primeira presbiteriana de Ceilândia. Estava adentrando a vida adulta e observava os irmãos orar. Então, no culto da semana, quando era de oração, aí normalmente é assim, nesse particular, todos oravam da mesma forma. Perdoa os meus pecados, todos os meus pecados, ou perdoe todos os nossos pecados. Aí eu falei, eu tenho que ir para a Bíblia estudar um pouquinho esse negócio de pecado. Como é que perdoa todos os pecados e a gente está sempre pecando? Como é que isso se processa? Né? E pude, então, desenvolver um pouquinho esse aspecto e perceber que, em muitos casos, nós precisamos especificar os assuntos em relação à nossa confissão. E, então, eu entendi que precisamos, muitas vezes, mencionar o pecado no qual nós estamos metidos
e de que forma Ele está operando em nós para a superação desse problema. Então, é interessante que na oração o desenvolvimento da linguagem faz parte do processo de aprofundamento da nossa vida de oração. Segundo lugar, eu queria compartilhar com vocês que a oração é um excelente meio de tratamento da ansiedade. A oração é um meio de tratamento da ansiedade. Dá para você repetir? 1, 2, 3? Certo. Como alguns tiveram dúvida, mais uma vez, a oração é um meio de tratamento da ansiedade. Queridos, nós vivemos uma época, pelo menos nós podemos perceber, que nas reportagens que foram exibidas, antecedendo agora a prova do Enem, onde milhões de pessoas fizeram esse exercício, foi destacado que uma das características que os jovens vivem é a ansiedade, a insegurança ou a dúvida quanto ao que vai acontecer com ele. E a ansiedade, na verdade, ela pode também ser positiva. Quando isso está acontecendo com os estudantes, nós vemos que eles estão num pleno processo de desenvolvimento. Eles estão intelectualmente usando todo o seu potencial e estão esperando um resultado. Então, a ansiedade, de certa forma, por um lado, ela é propulsora de desenvolvimento. No entanto, quando a ansiedade beira o medo, beira uma fadiga emocional, uma dor na alma da pessoa, ela precisa ser tratada. E Deus nos deu essa ferramenta para tratar a ansiedade. Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Pedro disse assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o cristão, o servo de Deus, precisa ter a sua alma, digamos, enxuta, né, Roster? Precisa ter a sua alma leve, precisa ser uma pessoa espontânea, precisa evangelizar com gosto, precisa viver a vida cristã nessa perspectiva. E se a alma está encharcada de ansiedade, de problemas, e a sua alma dói porque ela está fadigada por alguma razão, há alguma coisa errada. Mas o tratamento é bem ali pertinho de nós. O tratamento, ele está sendo oferecido de graça. Eu gosto muito do Sermão do Monte, Mateus 6, quando o Senhor diz que nós não devemos estar ansiosos de coisa alguma. Devemos, inclusive, observar a natureza. Os pássaros não trabalham, não fiam, mas eles estão vivendo bem. Salomão teve toda a sua glória e diz a palavra de Deus que nem os lírios do campo viveram como Salomão. Ou os lírios do campo vestiram melhor do que Salomão, ou é o contrário. Confundi um pouquinho aqui, mas a ideia é essa. E Paulo, em Filipenses 4, diz que nós não devemos estar ansiosos, mas devemos apresentar diante de Deus as nossas petições, pela ação de graça, pela súplica, e por aí vai. Finalizando, a oração é uma oportunidade de nós ouvirmos a Deus. A oração é uma oportunidade de nós ouvirmos a Deus. Parece que o mundo está tão agitado e a voz de Deus parece que vai sumindo, 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 sumindo. E você está envolvido com uma agenda tão cheia e a voz de Deus não se torna evidente. Eu, na Faculdade Teológica Batista, onde eu fiz o meu curso, isso foi de 86 a 90, 85 a 90. Tempos memoráveis. Mas o que eu queria dizer é que aprendi lá uma ilustração que eu nunca esqueci. Num hospital da Austrália, alguns médicos combinaram com algumas mães de recém-nascidos, alguns pais, para que pudessem fazer uma experiência.
Isolaram uma ala do hospital e a experiência era a seguinte: durante algum tempo, ninguém ia falar nada com os bebês recém-nascidos. Então, colocaram 5 bebês naquela ala, com todo o suprimento, cuidado médico, suprimento de alimentação das mães, tal. Primeiro dia foi bem, segundo dia eles já observaram alteração de comportamento nos bebês, terceiro dia já tiveram que suspender a experiência de 2 bebês, e foi no máximo no 5º dia. Alguns deixaram de se alimentar, outros começaram a adoecer, e os médicos, enfim, liberaram. Agora, mães podem falar com seus bebês, pais podem falar com seus bebês, porque a ausência da voz da mãe para aqueles bebês foi um problema sério. Semelhantemente, quando nós não ouvimos a Deus, nós começamos a entrar em complicações. E a palavra do Senhor nos diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, conhecer a vontade de Deus é um dos grandes desejos do cristão. Concluindo, eu namorei 3 anos e 3 meses, a maioria aqui conhece a minha esposa, Marlene. Temos o Lucas, de 26 anos, casou recentemente, a Andressa, de 23. Na época que eu comecei a namorar, começou a bater uma preocupação assim, muito séria. Quem casa, quer casa. E a minha família não tinha nenhuma herança para deixar para mim, eu tive que correr atrás. Meu pai tinha comprado uma casa para nós, na Ceilândia Norte, e tinha um quarto que não tinha janela, só a porta de entrada. Não tinha forro, era o telhado normal. E, nessa época, eu estava desempregado. Tinha trabalhado no comércio um tempo, resolvi mudar. Falei, não quero mais trabalhar no comércio, saí do emprego. E fiquei 11 meses desempregado, a época que eu mais cresci. E namorando, preocupado, querendo casar, e você vê, né, que o negócio vai apertando mesmo. E um certo dia, depois do almoço, eu costumava dormir depois do almoço, estava fazendo nada, era tão gostoso, por que não, né? Mas eu falei, não, hoje eu vou orar. Almocei, entrei para o quarto, fechei aquela porta, aquele quarto não tinha janela. Comecei a orar. Quando eu observei, tinha passado 1h30, passou muito rápido. Mas, naquela oração, Deus me deu uma visão de um teto branco. E, depois daquele dia, a paz no meu coração foi assim muito grande. Não tive mais preocupação. Deus vai cuidar de mim, eu vou conseguir uma boa colocação, vou me virar e tal, vou estar na bênção. Então, foi uma experiência muito marcante. Alguns anos depois, eu havia casado, pagando aluguel, surgiu a oportunidade de eu vender o Fusquinha que eu tinha e comprar um apartamento em Taguatinga Norte. E aí Marlene falou, nós não vamos para esse aí que você está indicando, porque nós não temos condição de comprar. Eu falei, vamos ver pelo menos, né? E aí, acho que foi até um domingo de manhã, tinha um plantão, nós fomos. Aí o corretor nos atendeu e falou, já está terminando a remessa de apartamentos nesse edifício, e queria mostrar para vocês o apartamento que está disponível. Aí nós fomos, ele abriu a porta, quando eu adentrei a sala, o teto era branquinho, conforme aquela visão. Nunca mais tinha pensado no assunto, estava sossegado até, né? E aí, na hora, eu lembrei. Foi isso que Deus me mostrou naquele dia. Aí nós, então, juntamos o que tínhamos, compramos aquele apartamento, e lá nasceram Lucas e Andressa, e moramos lá há 15 anos. Em 2005, final de 2004, nós vendemos lá, em 2005 nós mudamos aqui para o Guará 2. Então, Deus tem os seus meios de tratar com o cristão, né? Então, se seguirmos essa orientação de estarmos a sós com Deus, nós vamos desfrutar da bênção que Deus tem reservado para nós.
Quando um filho de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e algo novo acontece na face da terra. Ouvi isso uma vez, achei bastante impactante, bastante interessante. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. E nós vamos orar, apresentando diante de Deus a nossa vida. Queria que você ficasse em pé. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. O Senhor Jesus nos deixou um exemplo lindo, abençoado. E é um meio que nós temos de edificação, de crescimento espiritual. É um meio de nós buscarmos conhecer a vontade de Deus. É um meio de superarmos nossas dúvidas. É um meio de vencermos a ansiedade negativa. É um meio de ouvirmos Deus tratar conosco. Amém? Pai bendito, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou à deriva nesse mundo, mas nos deu uma direção linda e maravilhosa. O Senhor nos chama para perto de Ti. O Senhor quer que nós exerçamos fé, apresentando diante do Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa confissão. O Senhor quer que nós nos coloquemos diante de Ti em oração por outras vidas que andam perdidas nesse mundo, pessoas que carecem, ó Pai, de cura, e o Senhor vai nos usar nessa caminhada. Desta forma, nós, ó Pai, então, temos também a oportunidade de fazer os nossos pedidos ao Senhor. Nesta noite, podemos passear um pouquinho e observar um pouquinho a atitude do nosso Mestre, de buscar a Tua face, Pai, a sós, no monte. E nós também queremos ter momentos assim com o Senhor. Muito obrigado, porque a qualquer hora, a qualquer momento, na intimidade do nosso quarto, nós podemos falar contigo, derramar o nosso coração e desfrutar de uma visão da vida, de uma percepção da vontade do Senhor para nós incomparável. E assim vivenciarmos momentos lindos de superação. Assim, ó Pai, nós compartilhamos essa mensagem, nós refletimos, pedimos que o Senhor, ó Pai, no poder do Espírito Santo, trate com o coração do meu irmão, com a sua história de vida, conceda a eles, Senhor, a Tua bênção. Manifesta graça ao Pai, ao que está sem graça, manifesta alegria ao que está triste, manifesta a Tua direção ao que está em dúvida, a cura ao enfermo, e que, ó Pai, em nome de Jesus, o perdido seja salvo, e o Teu nome seja glorificado, e que também na bênção da comunhão com os irmãos possamos buscar o Senhor e experimentar da bênção do Senhor para a nossa vida. Toma a IPG2 nas Tuas mãos, recebe a nossa gratidão por essa noite, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem se assentar.